Olá pessoal, vamos então agora resolver o exercício 2, que é o nosso segundo exercício sobre gráfico de controle. Então, o absenteísmo em uma empresa com 90 funcionários foi medido por 20 dias e estão no arquivo aula com Minitab, worksheet 18 GC ausência. Construa um gráfico de controle adequado para o percentual de ausências. Tá, então quando a gente vai trabalhar com gráfico de controle, a gente tem que sempre saber o tipo de variável que nós vamos utilizar. Ausência. Quando eu tenho ausência, eu estou classificando uma pessoa em ausente e não ausente. Isso é uma variável de classificação, mesmo que ela tenha se transformado em uma porcentagem. Então eu não posso fazer um gráfico de controle de individuais nesse caso. Que gráfico de controle eu uso? Se vocês olharem na apostila, a gente vai ver que a gente tem que usar um gráfico do tipo P, perfeito? Então vamos fazer o gráfico do tipo P aqui no arquivo aula com Minitab, na worksheet 18 GC ausências, né? Então a gente tem aqui, ó, ausências não justificadas e número de funcionários. O que eu quero fazer é o gráfico P da ausências, para eu ver se está em controle estatístico. Então, onde é que fica esse gráfico P? Em Stat, Control Charts, né? Control Charts para atributos, uma vez que classificação é um atributo, como nós vimos. Gráfico P. Então, monitor the proportion of the defective items. Use when each item is classified into one or two categories, such as pass or fail. Tá? Então, no nosso caso, é ausente ou não ausente. Então, vem aqui no gráfico P e eu vou fazer, né, a minha variável é ausências e o subgrupo é o número de funcionários. Tá? Eu poderia estar mudando esse número de funcionários aqui, né, mas no caso aqui é fixo. Então, eu também mudo o tempo por escala, né? Como a gente sempre faz em gráficos de série temporais, eu mudo para aqui o número de funcionários. Desculpa, para o dia, né? A coluna C1, ela vai ser o meu eixo X. Então, eu dou OK, OK de novo, e eu tenho aqui o gráfico, né? Ele calcula a porcentagem, note que aqui a gente já tem, né, em 0,11, 11%. Ele calcula essas porcentagens, os limites de controle e plota para a gente. Então, o que dá para a gente aprender sobre esse processo analisando este gráfico? Eu não tenho nenhuma causa especial atuando, ou seja, meu processo está sob controle estatístico. A minha ausência ela deve ficar em torno de 1%, tá? E em torno de... ela deve ficar entre 1% e 20%, 21%. Então, no mínimo eu vou ter 1% de ausência e no máximo eu vou ter 21% de ausência. Isso é o normal da minha distribuição. Vai ter um dia ali que isso vai acontecer, que eu vou ter 21% de ausência. Isso é bom ou ruim? Isso é bem ruim, né, pessoal? Que empresa que trabalha com só 79% dos seus funcionários. Mas, estatisticamente, isso vai acontecer. Então, a gente tem que pensar em melhoria para diminuir esses limites de controle, diminuir essa variação nos dados. Ele também fala para mim que, em média, eu tenho 11% dos funcionários ausentes. Então, se é 90, esse 11 aí seria 9,9. Então, vai ser 10 funcionários ausentes que eu tenho em média. Perfeito? Sem erro. Se eu quisesse fazer o gráfico de ausências não justificadas, que também é uma classificação, eu faria da mesma maneira. Então, eu iria lá em Stat, Control Chart, Attribute Chart, gráfico P, e coloco aqui ausência não justificada, número de funcionários, a STEM, está tudo certo já. Eu dou OK e aqui está o nosso gráfico de ausências não justificadas. As ausências não justificadas elas variam de 0 até 6%. Tivemos aqui um dia que teve uma causa especial, onde a gente teve quase 9% de ausência não justificada, e a média é 2%. Note que ela varia bem menos, né, essas ausências não justificadas. Se é bom ou ruim, eu tenho que olhar no caso real e abrir um projeto de melhoria caso seja necessário. Bom, Murilo, eu quero fazer de uma maneira diferente. Eu quero fazer pelo assistente, né? Que a gente comentou que o assistente do Minitab é excelente para fazer gráfico de controle. Então eu venho aqui no assistente, vou lá na parte de Control Chart deles e ele vai me ajudar a escolher. O que você está medindo? Tipo de dado. Contínuo ou atributo? É um dado de atributo. Se você não lembra,
clica aqui no tipo de data, né, nesse losango, ele te dá, né, um exemplo do que é atributo e o que é contínuo, também com a definiçãozinha aqui. Enfim, daí eu vou lá, o que eu estou contando? Item defeituoso ou defeito por unidade? Ah, item defeituoso. Então eu uso o gráfico P, tá? Então aqui no gráfico P do assistente, né? Onde que está o número de defeituosos? Ele está em ausências. É um valor constante para todos os subgrupos? Eu poderia colocar que sim, que é 90, ou eu poderia falar que tem uma coluna indexando, que é a coluna de ausência, que é a coluna de número de funcionários. Tá? Daí, como determinar os limites de controle? Estimar dos dados. Eu venho aqui, dou OK, e o Minitab, ele reporta aqui para mim o gráfico de controle. Ele também dá, né, uma decisãozinha, né? A proporção de defeituoso está estável, então a gente tem certeza absoluta que ela está estável, que não tem nenhum ponto fora da curva, nada, nada, nada. Perfeito? Então, gente, é assim que a gente usa no assistente do Minitab. Ele também coloca uns reports aqui, né, para a gente procurar por padrões no gráfico de controle, né? Então tem lá, Global Trend, está subindo ou descendo. Mixture, se tem, né, um pouco para cima, um pouco para baixo. Out of Control Points, Oscillation, então tem as coisas aqui para a gente procurar, né, dentro dos gráficos. No nosso caso não tem nada disso, né, porque está lindamente estável. E o report, né, a proporção de estabilidade dá, o número de subgrupo é bom, o tamanho do subgrupo é bom, a variação está ok, né? Então, ele dá tudo isso daí para a gente analisar. Perfeito? Então, façam o próximo exercício aqui da nossa lista, que é o gráfico de controle 3, que fala sobre o número de acidentes por mês durante 2 anos ali de uma empresa. Então, é o arquivo, né, aula com Minitab, worksheet 19, gráfico de controle de acidentes. Veja qual que é o gráfico mais adequado, construa e depois assista o vídeo para a gente comentar um pouquinho.